Vocês todos devem ter ouvido falar das denúncias contra o João de Deus, né? Vamos falar sobre isso um pouco. Oi pessoal, eu sou o Léo Martins, cientista de chinelo. Como eu estudo comportamento religioso, formação de crença, processos de grupo, eu queria falar um pouco sobre essa denúncia relativa ao João de Deus e esse processo como um todo. Em relação ao caso específico do João de Deus, é claro que as denúncias agora devem ser apuradas e a justiça deve ser feita. Como pesquisador de crenças, eu queria dizer que já ouvi muito mesmo relatos parecidos com esse em vários contextos religiosos e esotéricos. É claro que isso não é um fenômeno específico da religião. Onde quer que haja relações de poder, esse tipo de coisa pode acontecer. No trabalho, na escola, na ciência e na religião. Inclusive, essas relações de poder, o fato de ter alguém acima e alguém abaixo, pode fazer com que pessoas com certo perfil propenso a querer abusar, a dominar, até psicopatas, né, se aproveitem desse tipo de situação para abusar. O que não quer dizer que todos os abusadores sejam assim. Só estou dizendo que é um terreno propenso para que pessoas desejosas de buscar esse tipo de vantagem em relação a outras pessoas acabem se aproveitando. E também, é óbvio, há diversos grupos religiosos e esotéricos que respeitam plenamente os seus fiéis, os seus seguidores e que não tem nenhum tipo de abuso acontecendo. Eu estou falando aqui de uma parcela específica em que esse tipo de coisa acontece. É claro que eu não vou conseguir esgotar o assunto, mas vou falar pelo menos do papel das crenças nessa história. Todos nós já ouvimos falar de escândalos sexuais envolvendo a Igreja Católica, envolvendo gurus espirituais orientais e ocidentais, alguns bem famosos. João de Deus é mais um nessa lista agora. Eu sempre falo aqui no canal sobre os benefícios e os problemas das crenças. Esses casos de abusos são só mais um exemplo das situações em que as crenças podem ser perigosas. Em vários desses casos que eu me lembrei aqui, vendo as notícias e as denúncias relativas ao João de Deus, os abusadores usam as crenças que são disseminadas nos grupos deles para justificar os abusos e para contextualizar esses abusos, para que esses abusos pareçam razoáveis. Falam que estão alinhando chakras, que estão desbloqueando energia no corpo, ou que é um mistério que a pessoa não pode entender agora, simplesmente faça, se entregue. Tudo isso abre as portas para que abusos aconteçam, inclusive de forma que a pessoa, que é a vítima, acabe nem percebendo muitas vezes que ela está sendo abusada. A culpa pelos abusos é dos abusadores, não das vítimas, tá? Isso posto, eu volto para uma coisa que eu já falei aqui outras vezes no canal. A gente tem que tomar um cuidado imenso com as coisas em que a gente acredita. O ideal é que as nossas crenças tenham uma espécie de saída de emergência, um jeito da gente descobrir se a gente está embarcando numa canoa furada ou não. Isso na ciência a gente chama de falseabilidade. Tem que ter um jeito da gente demonstrar, pelo menos teoricamente, se aquela nossa crença pode ser falsa ou não. Isso porque a gente sempre tem que considerar a possibilidade de que nossas crenças estejam equivocadas, porque nós somos seres humanos falíveis e enviesados. A gente não vê a realidade de forma objetiva, e sim com uma série de vieses, com uma série de lentes, de filtros que fazem a gente distorcer a realidade. Então a gente está errando o tempo todo. Se as nossas crenças não tiverem essa saída de emergência, que a falseabilidade permite, a gente pode acabar embarcando numa canoa furada mesmo e continuar por anos passando por isso sem perceber. Então um bom exercício é você se perguntar de vez em quando: isso que eu acredito que é tão importante, teria como eu descobrir se é falso? Teria como eu descobrir se eu estou numa canoa furada? O que precisaria acontecer para eu saber que essa coisa em que eu acredito é falsa? Agora imagina por um momento que você conseguiu achar uma resposta para isso, ou seja, você descobriu um jeito de confirmar que aquela sua crença é falsa. Você conseguiu imaginar uma situação em que você confirmaria que aquela crença é falsa. Se depois de responder essa pergunta você conseguir imaginar ainda assim uma justificativa para continuar acreditando no que você acredita, tipo, isso são mistérios grandes demais que eu não tenho capacidade de entender, então a luz de alerta se acende. Cuidado, porque aí você está correndo um sério risco de estar sendo abusado por alguém ou extorquido por alguém e não ter condição de verificar isso, de confirmar isso. Falseabilidade. Jogue essa palavra no Google e leia pelo menos uma ou duas páginas que aparecerem. Isso de verdade pode mudar sua vida e te proteger. De novo, gente, eu não estou falando de todas as religiões e de todos os tipos de esoterismo, e nem sequer só sobre religião e esoterismo. Mas isso pode estar acontecendo agora com você ou com alguém que você ama. Fique esperto.